Bom dia, e hoje nós vamos continuar a leitura do livro do Atos dos Apóstolos, hoje do capítulo 15 ao 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 15. Concílio Apostólico em Jerusalém. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar essa questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram um caminho que atravessa Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Porque, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem vossos pais nem nós pudemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles dentre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas, e o levantarei para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor que faz essas coisas que ele conheceu desde a eternidade. Por isso, julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a comunidade escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio enviaram a seguinte carta: os apóstolos e anciãos dos irmãos de origem pagã em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. Temos ouvido que alguns entre nós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhes termos dado semelhante incumbência. Assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente. Adeus. Tendo se despedido, a delegação dirigiu-se a Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiram aos irmãos muitas palavras de exortação e de animação. Demoraram-se ali por algum tempo, foram depois pelos irmãos despedidos em paz, voltando aos que lhes tinham enviado.
A Silas, contudo, pareceu bem ficar ali e Judas partiu sozinho. Paulo e Barnabé detiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Segunda viagem de Paulo com Silas. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles em Panfilha e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas e depois de ter sido recomendado pelos irmãos a graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando as comunidades. Capítulo 16. Paulo convida Timóteo. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação junto dos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncisou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observasse as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Assim, nas igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegarem aos confins da Mícia, tensionavam seguir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mísia, desceram a Troade. Anúncio em Filipos. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé diante dele lhe rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o Evangelho. Embarcados em Troade, foram diretamente a Samothrácia e no outro dia a Neópolis, e dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade, nos detivemos por alguns dias. No sábado, saímos fora da porta, para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falamos às mulheres que se haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos esse pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Prisão de Paulo e Silas. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se. Voltou-se para ela e disse ao espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus amos que se lhes esvaecera a esperança de lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao fórum, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-se-nos aos magistrados, acusando: estes homens são judeus, amotinam nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao seco. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos.
acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizerem: solta estes homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo: os magistrados mandaram-me dizer que vos põe em liberdade. Saí, pois, e ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente, a nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere. E agora nos lançam fora ocultamente. Não há de ser assim, mas venham e solte-nos pessoalmente. Os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Esses temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente, pedindo desculpas, rogavam-lhe que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram em casa da Lídia, onde reviram e consolaram os irmãos, e depois partiram. Capítulo 17. Paulo e Silas em Tessalônica. Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo seu costume, e por 3 sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava a base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios, e não poucas mulheres de destaque. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe e com essa gente amotinaram a cidade. Assaltaram a casa de Jasão, procurando-os para o entregar ao povo. Mas como não os achassem, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando: estes homens amontinam todo mundo, estão agora aqui. E Jasão os acolheu. Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei Jesus. Assim excitavam o povo e os magistrados. E só depois de receberem uma caução de Jasão e dos outros é que os deixaram ir. Breve estado em Bereia. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia, e não poucos homens. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregada por Paulo a palavra de Deus, foram para lá agitar e sublevar o povo. Então, os irmãos fizeram que Paulo se retirasse e fosse até o mar, ao passo que Silas e Timóteo ficaram ali. Os que conduziam Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltaram e transmitiram para Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. Pregação em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista da cidade entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. Disputava na sinagoga com os judeus e prosélitos e todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos conversavam com ele. Diziam uns: que quer dizer essa tagarela? Outros: parece que é pregador de novos deuses, pois lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomaram consigo e levaram-no ao Areópago e lhe perguntaram: podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois o que nos traz aos ouvidos nos parece muito estranho. Queremos saber o que vem a ser isso. Ora, como se sabe,
Todos os atenienses, os forasteiros que ali se fixaram, não se ocupavam de outra coisa senão a de dizer ou de ouvir as últimas novidades. No Areópago, Paulo, em pé ao meio do Areópago, disse: Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os templos e os limites de sua habitação, tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que a palpadelas, pois na verdade Ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos de ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem, porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quando o ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam: a respeito disso te ouviremos outra vez. Assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e com eles ainda outros. Capítulo 18. Estada de 1 ano e meio em Corinto. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercesse o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Mas, como esses se contradizessem e os injuriassem, ele, sacudindo as vestes, disse-lhes: o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes. Desde agora vou para o meio dos gentios. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito chamado Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tem um numeroso povo nessa cidade. Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul da Caia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram: este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Paulo ia falar, mas Galião disse aos judeus: se fosse na realidade uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vos atendesse. Mas se são questões de doutrina, de nomes, de vossa lei, isso é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. E mandou-o sair do tribunal. Então todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum disso. Volta a Antioquia. Paulo permaneceu ali em Corinto ainda algum tempo, depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortaram o cabelo em Cencres, porque terminaram o voto. Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus.
Pediram-lhe estes que ficasse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: Voltarei a vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade, e logo em seguida desceu a Antioquia. Aí se demorou apenas por algum tempo, partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Atividade de Apolo em Éfeso. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas Escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Capítulo 19. Os discípulos de João Batista em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: No batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se dele e reuniu a parte os discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Isso durou 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Os exorcistas judeus. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos com as palavras: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Assim procediam 7 filhos de um judeu chamado Cefas, no sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Nisso o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos do que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Tumulto dos ourives. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém, depois de atravessar a Macedônia e a Acaia. Depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que eu veja também Roma. Enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. Por esse tempo ocorreu um grande alvoroço a respeito do Evangelho. Um ourive, chamado Demétrio, que fazia da prata templozinhos de Artemis, dava muito a ganhar aos artífices. Convocou-os juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse:
conheceis o lucro que nos resulta dessa indústria. Ora, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mãos de homens. Daí não somente há perigo de que essa nossa corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Artemis seja desconsiderado e até mesmo seja despojado de sua majestade aquele que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Essas palavras encheram-se de ira e puseram-se a gritar: Viva Artemis dos Efésios! A cidade alvoroçou-se e todos correram ao teatro, levando consigo Caio, Aristarco, macedônios e companheiros de Paulo. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o deixaram. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-lhe recado pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. Todos gritavam ao mesmo tempo, a assembleia era uma grande confusão e a maioria nem sabia por que se achava ali reunidos. Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurravam para a frente. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satisfação ao povo, mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritavam pelo espaço de quase 2 horas: Viva Artemis dos Efésios! Artemis dos Efésios! Então o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse: Efésios, que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Ártemis e que a sua estátua caiu dos céus? Se isso é incontestável, convém que vos sossegueis e nada façais inconsideravelmente. Esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemadores de vossa deusa. Mas se Demétrio e os outros artífices têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e aí estão os magistrados. Institua-se um processo contra eles. Se tendes reclamação a fazer, a Assembleia Legal decidirá. Do que se deu hoje até corremos risco de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo algum que nos permita justificar esse concurso. A essas palavras dissolveu-se a aglomeração. Capítulo 20. Viagens e despedidas. Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, fez uma exortação, despediu-se e pôs-se a caminho para ir à Macedônia. Percorreu aquela região, exortou os discípulos com muitas palavras e chegou à Grécia, onde se deteve por 3 meses. Como os judeus lhe armassem ciladas no momento em que ia embarcar para a Síria, tomou a resolução de voltar para a Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, e os tessalonicenses Aristarco e segundo Gaio de Derbe, Timóteo, Tiquito e Trófimo da Ásia. Esses foram na frente e esperaram-nos em Troade. Nós outros, só depois da festa da Páscoa, é que navegamos de Filipos. E 5 dias depois fomos ter com eles em Troade, onde ficamos 1 semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto, onde nos achávamos reunidas. Aconteceu que um moço, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: Não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão, comeu e falou-lhes largamente até o romper do dia. Depois partiu. Quanto ao moço, levaram-no dali vivo, cheios de consolação. Nós nos tínhamos adiantado e navegado para Assos, para ali recebermos Paulo. Ele mesmo assim o havia disposto, preferindo fazer a viagem a pé. Reuniu-se a nós em Assos, e nós o tomamos a bordo e fomos a Mitilene. Continuando dali, sempre por mar, chegamos no dia seguinte defronte de Quios. No outro dia chegamos a Samos, e um dia depois estávamos em Mileto. Paulo havia determinado não ir a Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para celebrar, se possível, em Jerusalém, o dia de Pentecostes. Pregação de Paulo aos anciãos de Éfeso.
Mas em Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Quando chegaram, estando todos reunidos, disse-lhes: Vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente e dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida, contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Sei agora que não tornareis a ver a minha face, todos vós por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti no anúncio que vos fiz dos desígnios de Deus. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai. Lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora eu vos encomendo a Deus e a palavra de sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar herança com os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: é maior felicidade dar que receber. A essas palavras, ele se pôs de joelhos a orar, derramaram-se em lágrimas e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo, aflitos sobretudo pela palavra que tinha dito: já não vereis a minha face. Em seguida, acompanharam-no até o navio. Capítulo 21. Viagem a Jerusalém. Depois de nos separarmos dele, embarcamos e fomos em direção a Cós, e no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Encontramos aí um navio que ia partir para a Fenícia, entramos e seguimos viagem. Quando estávamos à vista de Chipre, deixando à esquerda, continuamos rumo à Síria e aportamos em Tiro, onde o navio devia ser descarregado. Como achássemos uns discípulos, detivemos com eles por 7 dias. Eles, sob a inspiração do Espírito, aconselhavam Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas passados que fossem esses dias, partimos e seguimos a nossa viagem. Todos eles com suas mulheres e filhos acompanharam-nos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração. Despedimos-nos então e embarcamos, enquanto eles voltaram para suas casas. Navegando, fomos de Tiro a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinham 4 filhas virgens que profetizavam. Já estávamos aí fazia alguns dias, quando chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se com ele pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão às mãos dos pagãos. A essas palavras, nós e os fiéis que eram daquele lugar, rogamo-lhe que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: Por que chorais e magoais o coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudéssemos persuadi-lo, desistimos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, terminados os preparativos, subimos a Jerusalém. Foram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia,
que nos levaram à casa de Menazon de Chipre, o antigo discípulo em cuja casa nos devíamos hospedar. Paulo em Jerusalém. À nossa chegada em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Tendo saudado, contou-lhes uma por uma todas as coisas que Deus fizera entre os pagãos por seu ministério. Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela lei. Eles têm ouvido dizer de ti que ensinais os judeus, que vivem entre os gentios, a deixarem Moisés, dizendo que não deves circuncidar os seus filhos, nem observar os costumes mosaicos, que se há de fazer. Sem dúvida saberão de tua chegada. Faze, pois, o que te vamos dizer. Temos aqui 4 homens que têm o voto. Toma-os contigo, faze com eles os ritos da purificação e paga por eles a oferta obrigatória para que rapem a cabeça. Então, todos saberão que é falso quando de ti ouviram, mas que também tu guardas a lei. Mas a respeito dos que creram dentre os gentios, já escrevemos ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então Paulo acompanhou aqueles homens no dia seguinte e, purificando-se com eles, entrou no templo e fez aí uma declaração do termo do voto, fim do qual se devia oferecer um sacrifício a favor de cada um deles. Prisão de Paulo. Ao fim dos 7 dias, os judeus vindos da Ásia viram Paulo no templo e amotinaram todo o povo. Lançando-lhe as mãos, gritavam: Ó judeus, valei-nos! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o povo, a lei e o templo. Além disso, introduziu até gregos no templo e profanou o lugar santo. É que tinham visto Trófimo de Éfeso com ele na cidade e pensavam que Paulo tivesse introduzido no templo. Alvoroçou-se toda a cidade com grande ajuntamento de povo, agarraram Paulo e arrastaram-no para fora do templo, cujas portas se fecharam imediatamente. Como quisesse matá-lo, o tribuno da corte foi avisado de que toda Jerusalém estava amotinada. Ele tomou logo soldados e oficiais e correu aos manifestantes. Estes, ao avistarem o tribuno e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se então o tribuno, prendeu-o e mandou acorrentá-lo com 2 cadeias. Perguntou então quem era e o que havia feito. Na multidão todos gritavam de tal modo que, não podendo apurar a verdade por causa do tumulto, mandou que fosse recolhida a cidadela. Quando Paulo chegou às escadas, foi carregado pelos soldados por causa do furor da multidão. O povo seguia em massa, dizendo aos gritos: "A morte!" Quando estava para ser introduzido na fortaleza, Paulo perguntou ao tribuno: "É-me permitido dizer 2 palavras?" Este respondeu: "Sabes o grego? Não és tu, portanto, aquele egípcio que há tempos levantou um tumulto e conduziu ao deserto 4.000 extremistas?" Paulo replicou: "Eu sou judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão dessa ilustre cidade, mas rogo-te que me permitas falar ao povo." O tribuno lhe permitiu. Paulo, em pé nos degraus, acenou ao povo com a mão e se fez um grande silêncio. Falou em língua hebraica do seguinte modo. E aqui termina a leitura de hoje. Até amanhã.